Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, torcedores do Manchester na bronca com Andreas Pereira. João Gomes no Benfica, entenda, é Bruno Henrique, infelizmente, fora no ano de 2022. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Lembrando, quando chegarmos a 100 mil inscritos, está pertinho, hein, galera? Sorteio de 2 camisas do Flamengo como essa. E acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente conversar hoje sobre o Mengão, né? Ontem, vitória gloriosa sobre o Cuiabá, 2-0. Flamengo volta a jogar como Flamengo sob o comando do Dorival Júnior. PS já é passado, PS já está distante, graças a Deus. Flamengo ali me chamou muita atenção pelo futebol, né? Para mim, o melhor jogo do ano. O Flamengo se apresentou melhor, foi no jogo de ontem, né? E me chamou muita atenção a conversa, a entrevista coletiva do Dorival Júnior no final ali, dizendo, principalmente que, taticamente, ele arrumou o time nos primeiros e segundos terços do campo e no terceiro terço os jogadores ficam mais livres para criar. Ou seja, o Flamengo ontem foi muito mais criativo do que na maioria dos seus jogos, né? O Flamengo conseguiu apresentar um bom futebol, o que, infelizmente, o ataque posicional e o sistema do Paulo Sousa não permitiam, né? É importante que o torcedor saiba disso, né? O ataque posicional do Paulo Sousa, os movimentos são pré-estabelecidos, né? Existem ali uma obrigatoriedade da ocupação de espaço. Ou seja, tolhiam aí a liberdade dos jogadores. Eu vou lembrar vocês, para provar a minha teoria, um jogo específico. O jogo de estreia do Paulo Sousa. Paulo Sousa estreou com um ataque com Vitinho, Pedro e Marinho. Marinho, no primeiro tempo, fez o gol logo na sua estreia e fez um jogo aos nossos olhos como o jogador que estava no Santos, avançando, dando velocidade ao jogo, jogando como Marinho. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Paulo Sousa tira ele no intervalo, dizendo que o Marinho não entendeu as orientações do Paulo Sousa para o jogo posicional. Ou seja, isso agora acaba de acabar no Flamengo, os jogadores podem ser mais eles mesmos e os jogadores podem ter um pouco mais de liberdade. Aliás, meus amigos, entre a saída do Paulo Sousa ontem, a gente viu declarações do Pablo e do Mateuzinho, não era de ninguém lá da tal geração de 85, dizendo claramente que o trabalho do Paulo Sousa não deu certo, e o empresário do Marinho também fica muito feliz com a saída do Paulo Sousa. À espera de Everton Cebolinha, Dorival não abre mão de Marinho no Flamengo. Contratado como substituto do Michael, Marinho ainda não se firmou no Flamengo e vê se aproximar a chegada de Everton Cebolinha do Benfica. Mesmo assim, o atacante ex-Santos não deve deixar o rubro-negro, né? Acabou aí há um tempo atrás se dizendo que o São Paulo e o Rogério Ceni talvez tivessem interesse nele. Em baixa com o português Paulo Sousa, Marinho está nos planos do sucessor Dorival Júnior. O técnico já comunicou aos dirigentes do Fla o interesse em contar com camisa 31 no elenco. Entre aspas, não abro mão dele. Dorival entende que a temporada é longa e, diante da briga por Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, Marinho será útil. O técnico fazia rodízio no Ceará e também rodará os atletas no Flamengo. Marinho sabe da forte concorrência acentuada por Cebolinha, mas acredita que pode ganhar espaço com o Dorival. Até aqui, o atacante disputou 20 jogos com apenas 1 gol e 2 assistências. Entre aspas, abre aspas, a chegada do Dorival deu um ânimo enorme a nós, pois não fomos bem vistos aos olhos do Paulo Sousa.
Estamos esperançosos que o Marinho terá oportunidades na posição dele. E vamos ter uma história linda também no Flamengo, disse Alessandro Janotti, o polaco, um dos empresários do Marinho ao All Sport. Sem clima no Santos, Marinho foi contratado ao Flamengo por 6 milhões, contrato válido até dezembro de 2023. Ou seja, né, redobraram as esperanças do Marinho, né, em atuar com a camisa do Flamengo. Por quê? Porque o Paulo Souza já o condenou no primeiro jogo e muitas vezes ele fazia a ala esquerda. Né? A gente tem uma notícia ruim aí em relação ao Bruno Henrique, né? O ponto negativo do jogo de ontem, né? A visita, né? O Marcos Braz usando ali o vestiário do Flamengo para fazer lobby com os políticos, né? Em uma proporção menor. Mas, infelizmente, galera, a gente tem aí um dos nossos principais jogadores, provavelmente fora do ano 2022, com a camisa do Flamengo. Né? E aí, meus amigos, por que mistura Marcos Braz e por que mistura Bruno Henrique? É, mais uma vez, a incompetência dos dirigentes do Flamengo. Staff de Bruno Henrique atribui a lesão ao gramado amador do Maracanã. Atacante torceu o joelho direito durante o jogo e fará exames de imagem para avaliar a necessidade de cirurgia. A administração do estádio não vê gramado como causa. O staff do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, atribuiu a torção sofrida pelo jogador ao gramado amador do Maracanã. De acordo com pessoas próximas ao atleta, o estado do campo vem causando alguns acidentes e prejudicando o espetáculo. No mês passado, o estádio ficou fechado por 11 dias para plantio na grama de inverno já prevista no cronograma da concessionária. No final do ano passado, o Maracanã passou por uma reforma no campo e que agora é híbrido, 90% natural e 10% sintético, com o objetivo de suportar o alto volume de jogos. Segundo a administração do palco, o piso tem correspondido às expectativas e não há nenhum problema de desnivelamento que possa ter causado a lesão do jogador do Flamengo. Bruno Henrique fará exame de imagens, eu vou falar desse exame de imagens. E aí é isso, quer dizer, ou seja, meus amigos, os empresários do Bruno Henrique fazem aí uma alusão ao gramado, às condições do gramado do Maracanã, que é administrado pelo Flamengo em função da contusão do Bruno Henrique. A imagem ontem foi muito feia, de fato, assim, perder o Bruno Henrique nesse momento, eu acredito que é enfraquecer demasiadamente o Flamengo. Eu considero o Bruno Henrique talvez o segundo jogador mais importante do Flamengo. Né? Arrascaeta não tem substituto. Bruno Henrique é um jogador diferenciado de uma velocidade fora do comum, um dos principais jogadores do Flamengo. Cebolinha vai vir por aí. Pode substituir? Não sei, sinceramente. Né? Mas e o Gabigol? O Gabigol, teoricamente, tem o Pedro como substituto. O Bruno Henrique, com as características do Bruno Henrique, eu não vejo hoje outro jogador. Bruno Henrique sofre grave lesão no joelho. Se o Flamengo optar por cirurgia, o atacante não joga mais em 2022. O tratamento conservador pode tirá-lo por até 4 meses. Caso cirúrgico, prevê retorno entre 8 e 10 meses. Bom, né? Nós estamos agora, meus amigos, em junho. Julho, agosto, setembro, outubro. O Bruno Henrique voltaria no melhor dos quadros, só no final da temporada. Conforme a Forte Imagem já sugeria durante a vitória do Flamengo sobre o Cuiabá, o problema de Bruno Henrique é grave. O atacante de 31 anos sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito. Em nota, o clube informou que definirá na próxima semana se haverá necessidade de cirurgia ou não. Com o local bastante inflamado, o atleta reclama de muitas dores. O Flamengo aguardará a realização de novos exames para tomar a decisão. O departamento médico do clube trabalha com 2 cenários. Se o tratamento for conservador, a previsão de retorno é de 3 a 4 meses. Se optar pela cirurgia, o tempo de recuperação estimada é de 8 a 10 meses.
também substituído no primeiro tempo no duelo contra o Cuiabá. O Davi Luiz foi diagnosticado com edema no músculo posterior da coxa direita. Confira o comunicado do Flamengo. O atleta Bruno Henrique realizou exames de imagem que constatou uma lesão multiligamentar no joelho direito. Por conta do intenso derrame articular e processo inflamatório recente, o atacante passará por um novo exame na próxima semana para definir se seu tratamento será cirúrgico ou conservador. Já o atleta Davi Luiz foi diagnosticado com um edema no músculo posterior da coxa direita. Os dois iniciarão o tratamento nesta quinta-feira no CT do Ninho do Urubu. Momentos antes do clube divulgar o diagnóstico, Bruno Henrique fez uma postagem de caráter religioso com a imagem alusiva à lesão sofrida. Querido Deus, em tuas mãos coloco minhas preocupações, cuidados e problemas. Em tua sabedoria coloco meus caminhos, minhas direções e meus objetivos. Em teu amor coloco a minha vida. Meus amigos, vou te dizer, eu estou muito triste com a contusão do Bruno Henrique e com a possibilidade do Flamengo ficar sem ele. Eu diria a você que ter o quadrado mágico no Flamengo, né, faz com que a gente tenha uma ponta de esperança de conquistar títulos esse ano. Sinceramente, sem o Bruno Henrique, meus amigos, eu acho que a situação fica bastante complicada para o Mengão, né? E aí o Cebolinha passa a ser aí um reforço fundamental. Mas vale a pena lembrar que o Cebolinha, tudo se acertando, tudo se concretizando, né? Eu dei a notícia em primeira mão. Hoje um montão de gente divulgou essa notícia por aí, mas não me deu o menor crédito. Não tem problema, né? Rui Braz, diretor de futebol do Benfica, está no Rio de Janeiro, conversando para fechar a contratação do Cebolinha e também para contratar no Brasil um volante. É isso mesmo, né? Então, o Flamengo pode aí sofrer assédio pelo seu jogador, né? E, meus amigos, o Benfica pode estar interessado por João Gomes. Essa é a notícia que eu quero dar para vocês. O vídeo talvez não seja tão feliz assim, mas é a notícia que eu quero dar para vocês, né? O clima no Flamengo melhorou consideravelmente após a vitória em cima do Cuiabá por 2-0 no Maracanã. Os gols rubro-negros foram marcados por Ayrton, Lucas e Gabigol. O Mengão subiu na tabela e agora pensa no confronto direto com o Atlético Mineiro no domingo, dia 19, no estádio do Mineirão. O rival está em crise e é uma boa chance do Flamengo buscar pontos em Minas Gerais. Nos bastidores, a diretoria flamenguista segue o trabalho para trazer reforços. Everton Cebolinha está fechado e será anunciado a qualquer momento. Ele assinará um contrato de 5 temporadas com o Fla, pagará cerca de 74 milhões ao Benfica para comprá-lo. Os encarnados, por sua vez, olham com grande entusiasmo para João Gomes, meio-campista do Flamengo, diz o Bola VIP. O jovem do Ninho do Urubu, inclusive, fez uma partida muito acima da média ontem, 16 contra o Cuiabá, e foi elogiado por todos. O interesse do clube português no jogador já é de conhecimento flamenguista. O diretor do Benfica, Rui Pedro Braz, chega ao Rio de Janeiro para concretizar a vinda de Cebolinha, como o GE noticiou. Por outro lado, a pauta João Gomes também pode ser ativada nesse encontro. Esse jornalista soube que o Benfica conta com valores de 8 milhões de euros para possivelmente investir no xodó da nação. Ou seja, a proposta do Benfica pelo João Gomes ronda aí os 8 milhões de euros, né? 16 no Cebolinha, a metade do valor. João Gomes renovou-se recentemente com o Flamengo, está muito feliz no mais querido. Uma saída só seria realmente possível se as duas partes entendessem que esse é o momento para isso acontecer. Na reta final, com Paulo Souza, o meia tinha perdido espaço e isso era bastante contestado pela torcida. Agora, Dorival, as coisas devem mudar. O comandante gosta muito de utilizar esse tipo de jogador e provavelmente o garoto será mantido no time titular. Galera, perder o João Gomes, vamos lá, é uma coisa que está bem em pauta. United já se demonstrou interesse pelo João Gomes, e tem a situação do Andrés que eu vou falar daqui a pouco, né? Benfica
também tem interesse sobre o João Gomes e tem a questão do Cebolinha. Atlético de Madrid também mostra interesse em João Gomes, né? Isso sendo noticiado, a bola hoje à tarde acabou falando sobre isso também. Médio do Flamengo fora dos planos das Águias. João Gomes, médio defensivo de 21 anos no Flamengo, foi apontado ao Benfica pelo jornalista Thiago Asmar, do canal do YouTube Pilhado, que também salientou o interesse do Atlético de Madrid e o Manchester United. Segundo a bola apurou, contudo, o jogador não entra no plano das SADs das Águias. Ou seja, né, apesar de se dizer aí que as Águias, ou seja, o Benfica, pode querer o João Gomes, parece que não é alvo ainda do Benfica. Mas pode vir a ser, sim, porque eu noticiei ontem também aqui, em primeira mão para vocês, né, Rui Pedro Braz viajou ao Brasil e ele foi, obviamente, acertar os detalhes da contratação pelo Flamengo do Cebolinha, mas também acertar a contratação de outro volante. E um volante que estava aí nas pretensões do Flamengo, que é o Enzo Fernandes. O Bola VIP traz também. Flá foi comunicado, 80 milhões chegam à mesa. Enzo Fernandes sinaliza onde quer jogar. A direção do Flamengo já sabe. Meio-campista de 21 anos vem jogando muita bola e enche os olhos da torcida rubro-negra. O Flamengo está na eminência de anunciar a contratação de Everton Cebolinha. O Benfica já aceitou tudo que foi proposto e o negócio está fechado, faltando apenas detalhes burocráticos. Vale a pena lembrar que só poderá ser inscrito a partir de julho, quando reabre a janela de transferência europeia. O Mengão não vai parar por aí, pensa em outras contratações. O meio-campista versátil é a prioridade. E Enzo Fernandes, do River Plate, enche os olhos de muitos dirigentes flamenguistas. O problema é que o River faz jogo duro de quer preencher os cofres com muito dinheiro pensando na venda do jogador. O Flamengo topou pagar 12 milhões de euros. Inclusive, isso foi confirmado ontem pelo Marcos Braz no Maracanã, na linha entre conversando com um político ou outro. Contudo, o River Plate segue batendo o pé, querendo algo mais, algo próximo de 15 a 16 milhões de euros. Uma pessoa ligada ao Flamengo entrou em contato nos últimos dias para tentar um acordo, mas ouviu que o Benfica é quem está muito próximo a comprá-lo. Os encarnados vão aproveitar os cofres cheios com as vendas de Cebolinha para o próprio Flamengo e Darwin Núñez para o Liverpool. Enzo Fernandes topa ir para o Benfica, mas quer ficar no River Plate até o final do ano, quando termina a Copa Libertadores da América. Nesse momento, o Flamengo vê que não pode mais competir, oferecendo valores maiores e outras opções do mercado. Thiago Mendes, tentado 2 vezes em um ano, já não interessa mais. Assim, a meta agora é achar que quem pode solucionar o problema do setor. Vários atletas são oferecidos diariamente ao Fla e alguns nomes analisados. Do Thiago Mendes, pessoal, né, meu amigo Leandro Ladi, que fez uma live, trouxe a informação que talvez ele esteja aí a se acertar com o Botafogo, né? Então, o Flamengo se vê numa situação que o Benfica não quer o João Gomes, mas os outros clubes querem. O jogador que o Flamengo queria contratar, o Benfica deu uma pernada e deve contratar o Enzo Fernandes, né? E aí, o que vai acontecer é que o Flamengo precisa contratar mais um volante, né? Ainda mais, né? Com a possibilidade do Andreas Pereira sair também, né? E hoje, na Inglaterra, se falou muito aí sobre a situação indefinida entre Flamengo, Manchester United e Andreas Pereira. E uma declaração do Dorival Júnior no final do jogo foi aí capas de vários jornais ingleses. Técnico do Flamengo emite atualização de transferência no meio-campo Andreas Pereira, do Manchester United, né? O Flamengo manager, o técnico do Flamengo, Dorival Júnior, relatou o desejo de manter os serviços de Andreas Pereira do Manchester United. O brasileiro que se juntou ao Flamengo em um contrato de empréstimo de uma temporada em agosto passado teve um bom começo no seu clube, recebendo elogios e aplausos. No entanto, depois de comprometer
com um erro grave na derrota da final da Copa Libertadores contra o Flamengo. Flamengo e seus torcedores tiveram dúvidas da contratação permanente dele. O Flamengo tem a opção de transformar o empréstimo de Pereira em contrato permanente, pagando entre 8 e 9 milhões de pounds, ou seja, 10 milhões e meio de euros. Mas o clube, de acordo com vários relatos, não deve exercer essa opção. Isso significa que o jogador de 26 anos, que está sem contrato em Old Trafford no próximo verão, retornará ao Manchester no início da temporada, né? E aí reproduzem aqui o que o Dorival falou ontem. É apenas uma opinião, espero que ele fique, disse Dorival. Jogador desse nível, jogadores com esse potencial são poucos no Brasil. Não tenho dúvidas que esse menino ainda pode crescer muito e pode evoluir, né? Mas as notícias aí dizem que o Flamengo vai realmente devolvê-lo ao Manchester United. Meus amigos, né? Como vocês, os ingleses também procuram notícias sobre os seus clubes. E aí, meu amigo, o que aconteceu quando a torcida do Manchester United se deu conta que o Andreas pode voltar para Old Trafford? Venda-o! Torcedores do Manchester United ficam furiosos com a nova transferência de Andreas Pereira. Torcedores do Manchester United deram seu veredito sobre o que deve acontecer com o futuro brasileiro na janela de transferência do verão. Manchester United supporters have... Não, vamos lá, em português, né? Os adeptos do Manchester United protestaram contra a ideia de que Andreas Pereira possa regressar a Old Trafford, o campo do estádio do United, ter outra oportunidade. Ele ainda é jogador do clube, apesar de não jogar por ele há quase 2 anos. Desde que passou pelas categorias de base, o brasileiro foi emprestado 4 vezes, mais recentemente ao Flamengo. A equipe sul-americana estava prestes a selar a transferência permanente por 8,5 milhões de pounds, mas parou na mudança depois que os funcionários do clube pensaram melhor. Pereira produziu um grave erro na final da Libertadores em novembro, permitindo que o Palmeiras marcasse o gol da vitória. Membros da diretoria do clube brasileiro perderam a confiança no jogador e interromperam a negociação. Agora o jornalista Fabrício Romano afirmou que Pereira deve retornar ao United, com o Flamengo relutante a acionar a cláusula de compra. Isso não caiu bem com os torcedores do United, que expressaram a sua exasperação com o dito. Um número no Twitter, um número grande de torcedores no Twitter pediu que ele fosse descarregado, ou fosse vendido, enquanto outros escolheram com o pensamento para ele ficar fora dos planos de Erik ten Hag na próxima temporada. Aí havia alguns twitters. Honestamente, eu venderia para o Flamengo, pelo que eles estiverem dispostos a pagar. Caso contrário, teremos que perder mais tempo tentando encontrar um comprador em potencial para mantê-lo no elenco. Ou seja, pessoal, vários twitters aqui dos torcedores do Manchester United recusando a volta do jogador atualmente no Flamengo no clube. Ou seja, situação do Andreas Pereira bem complicada, meus amigos. Né? O Flamengo parece que não quer. O próprio Manchester United parece que não quer. O Ten Hag já afirmou, diferente do que foi dito anteriormente, que ele não conta com o Andreas Pereira. Então, é uma situação que o jogador, né, um jogador de nível, cometeu um grande erro ali. E também, de fato, agora vem apresentando um bom futebol, nunca foi um grande jogador no Flamengo. Tem essa situação, né? O Flamengo não quer pagar os 10 milhões e meio. As torcedoras do United não querem ele de volta. E ele não tem mercado mais. Então, eu acho que, no final das contas, a diretoria do Flamengo vai tentar renegociar com o Andreas Pereira, até porque o Enzo Fernandes não foi possível de contratar. Eu queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de Enzo Fernandes, né, da venda do João Gomes, do Andreas Pereira? Comenta aqui no vídeo.
Eu sei que você já está comentando, vamos subir esse like, mas é muito importante a participação de vocês aqui no vídeo. Galera, tem ali uma camisa nova do Mengão, né? Enfim, quando chegarmos a 100 mil inscritos, se inscreva no canal. Quando chegarmos a 100 mil inscritos, vou sortear 2 camisas do Mengão. Mas, se você quiser comprar ela com desconto, eu vou te ensinar como fazer. Então, vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, divida com seus amigos. Se inscreva no canal, hein? Rumo aos 100 mil inscritos. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.